Olá, muito feliz de estar aqui com vocês, porque aqui a conversa é boa, o cafezinho é real e as pessoas se inspiram. Hoje estou com uma pessoa muito especial, que se chama Isabelle Machado. Ela é biomédica, maquiadora há 15 anos e é pós-graduanda em estética avançada. Isabelle, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço, Alina. Gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui hoje, né? Quando tu me chamou, eu fiquei mega feliz, porque tu é uma pessoa que, além de eu admirar como pessoa, te admiro a tua inteligência emocional, espiritual, mental. Então, estou muito feliz de participar aqui hoje. Muito obrigada, muito obrigada. Isabelle, aqui, para quem está nos assistindo hoje, quem você é e o que te trouxe aqui hoje? Eu sou maquiadora há 15 anos. Eu comecei a maquiar, eu tinha 12 anos de idade. Eu era muito nova. Comecei a empreender sem nem saber o que significava empreender, sem nunca ter escutado essa palavra, né? E começou de uma forma muito despretensiosa. Eu fui convidada a maquiar um grupo de meninas, eram várias meninas, e eu lembro que naquele dia o valor sugerido era R$5, e eu, sem hesitar, topei, né? Porque o que menos importava para mim naquele momento era o valor. Na verdade, o que importava era a oportunidade de estar lá fazendo algo que tanto brilhava aos meus olhos, né? Então, sem pensar duas vezes, eu abracei aquela oportunidade. E uma coisa muito interessante é que essas clientes que eu maquiei lá no início e muitas outras seguem comigo há 15 anos. Esse é o meu maior troféu. Que maravilha. E recentemente também me formei como biomédica, sou pós-graduanda em estética avançada. E foi a maquiagem que me trouxe tudo isso, né? Toda essa transformação, todas as minhas conquistas e as coisas que eu tenho hoje, graças à maquiagem. Fantástico, parabéns. Obrigada. Tu disse uma vez que tu era uma medrosa com muita coragem. Por quê? Eu acho que quem empreende vive constantemente com o medo e a coragem lado a lado, né? E a gente sempre não pode deixar o medo decidir por a gente e deixar a coragem tomar conta. E eu defino essa frase para mim. Um dia eu vi essa frase na internet, na verdade, e eu digo, nossa, isso me define muito. Porque em muitos momentos na minha trajetória como maquiadora, eu precisei tomar decisões que me exigiram muita coragem. Decisões que às vezes eram muito arriscadas para, enfim, é o que eu era na época, né? Era uma decisão difícil. E eu sendo muito nova, imagina, eu comecei com 12 anos e desde os 12 anos eu tomei algumas decisões que foram difíceis e que me exigiram coragem, apesar do medo. Então, por isso eu me defino com essa frase. Me conta um pouquinho como foi o início. O que te aproximou da maquiagem aos 12 anos? O início foi muito legal. Eu lembro que quando eu era nova, eu não perdia por nada um programa de televisão que se chamava Esquadrão da Moda. E hoje eu olho para trás e vejo que o que me brilhava os olhos de ver naquele programa era a transformação que ele fazia com as pessoas, e não a transformação estética. Porque muitas vezes chegavam pessoas que não estavam conectadas consigo mesma, com a autoestima lá embaixo, não tinha autoconfiança, e eles entregavam aquilo de volta através da moda, da maquiagem. E ver tudo aquilo me fascinava. E eu lembro que tinha a parte da maquiagem, né, o quadro da maquiagem, e eu anotava todas as dicas que ela dava, tinha um caderninho em que eu anotava. Eu também recortava fotos de revistas de maquiagem, recortava e colava nesse caderninho e depois tentava reproduzir. Foi mais ou menos assim que eu comecei a maquiar. Por aí eu aprendi. E em seguidinha também, ali antes de completar os meus 13 anos, eu já quis fazer meu primeiro curso profissional, porque daí as coisas foram acontecendo, né? Comecei a maquiar esse grupo e dali foi aumentando e digo, opa, vamos ter que fazer uma coisa mais séria, né? Aí em seguidinha também já fiz o meu primeiro curso e assim foi, um passinho de cada vez. Tu fala de uma realidade financeira bem diferente da que tu tem hoje. Como foi crescer profissionalmente dentro dessa limitação? Quando eu iniciei, a minha realidade financeira ela era muito diferente do que é hoje, né? Existiam muitas limitações. Então, eu sempre digo, muitas e muitas vezes eu precisei dar um passo maior do que a minha perna podia acompanhar. Falando financeiramente mesmo, né? Às vezes precisava fazer um investimento que não condizia com a minha realidade. Mas eu sabia que aquele passo maior que a minha perna me levaria ao que eu tenho hoje, né? Então, naquela época, conseguiu arriscar. Arrisquei, tive coragem, tive medo e mesmo assim eu fui lá, fiz e
E graças a Deus deu sempre muito certo, porque eu sempre tive muita força de vontade e eu sempre via lá na frente, eu sempre via dando certo. Para mim não existia a outra opção a não ser fazer as coisas darem certo. Então, Isabel, me conta um pouquinho dos teus cursos, o que tu fez? O meu primeiro curso eu tinha 12 anos, né? Então tu imagina, eu com 12 anos olhando para minha mãe e falando, mãe, eu quero fazer um curso, que na época era um curso bem caro, né? E apesar de eu ser uma criança, ela acreditou e me ajudou com o curso na época. Em seguida também, quando eu estava com mais ou menos 16, eu viajei para São Paulo e fiz o maior investimento da minha vida. Por aquele curso foram 11 dias estudando na única escola brasileira de maquiagem da época. Ficou direto em São Paulo? Direto em São Paulo, 11 dias estudando especialização em óleos, especialização em peles, me especializando lá. E na Catherine Hill, uma escola brasileira de maquiagem. E naquela época existiam limitações ainda, né? E mesmo assim, apesar das limitações e das dúvidas e da incerteza, fui lá e fiz. E foi a maior alavanca na minha carreira na época, eu lembro. Eu ainda estava na transição ali da maquiagem e isso me impulsionou demais. Então, foi questão de poucos meses para eu retornar todo o investimento que eu tinha feito. Ai, que maravilha. Coisa boa. Então, esse passo maior que a perna, tanto para o curso com a Catherine Hill aos 16 anos, como este curso de biomédica que tu finalizou. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? Que às vezes eu sigo dando um passo maior que a minha perna. A diferença é que hoje eu tenho todo o suporte que a maquiagem pode me proporcionar para às vezes eu precisar arriscar, investir um pouco mais, investir com mais consciência dessa vez no que eu tô fazendo agora. E é verdade, antes eu era muito intuitiva, eu fazia as coisas por intuição. Hoje eu sinto que eu faço as coisas com consciência. Ótimo, não, já te dá uma segurança. Muito. Antes era intuitivo, eu era muito nova, não fazia ideia ali no que estava acontecendo, né? E tu ia porque tu gostava, era uma coisa de coração. Exato, na minha cabeça era tudo uma brincadeira, né? Até o negócio ficar sério mesmo. E agora eu faço com consciência, agora eu vou fazer isso por causa disso e disso, e como eu já arrisquei e deu certo, eu sei que eu vou arriscar e vai dar certo de novo. Né? E na pandemia, quando tudo parou, que tu fez? A pandemia foi um momento complicado, porque a minha profissão foi uma das primeiras a parar e uma das últimas a voltar. Então, eu, depois de muito tempo trabalhando, acostumada a trabalhar desde nova, eu estava completamente parada em casa e eu pensei, não consigo ficar parada, vamos nos reinventar. E mais umas vezes eu arrisquei. Eu investi um dinheiro em produtos para abrir uma loja online, onde eu prestava toda a assessoria online para as minhas clientes, dava consultoria ali de maquiagem, gravava vídeos, fazia conteúdos de automaquiagem para o Instagram, e ali eu vendia e entregava a domicílio. Então, na pandemia surgiu a minha lojinha online, que duraram 4 anos a lojinha, ela deu muito certo, e depois de 4 anos eu estava a um passo de me formar como biomédica. E aí eu precisei mais uma vez tomar uma decisão difícil, que foi encerrar algo que estava dando certo. Porque eu estava fazendo muitas coisas, eu estava maquiando, eu estava ministrando cursos profissionais, cursos de automaquiagem, fazendo faculdade, tendo a loja, e aí eu me vi tendo que tomar uma decisão, o que eu iria priorizar. Então, depois de 4 anos com a loja, eu precisei encerrar para focar na biomedicina hoje. Em que momento tu percebeu que transformar rostos transformava pessoas também? Em muitos momentos. Eu acho que aos 12 anos, quando eu vi aquele quadro no Esquadrão da Moda, eu não tinha a consciência de que estavam transformando pessoas, mas aquilo tocava o meu coração. E ao longo dos anos eu fui vivendo muitas histórias. Histórias maquiando uma família inteira, vivendo todos aqueles momentos, às vezes vendo algumas dificuldades de algumas pessoas que passaram por algum momento difícil e a maquiagem trouxe alegria para o momento daquela pessoa, pessoas que
perderam sua autoestima, que não tinham autoconfiança e a maquiagem às vezes impulsionava aquela pessoa, né? E graças a Deus eu sempre tive uma autoestima muito boa e às vezes as pessoas brincam, ai, como é que tu tem essa autoestima? E eu pensava, mas eu quero que todo mundo tenha essa autoestima também e eu acho que é isso que me impulsiona, tanto para maquiagem quanto para biomedicina. Eu quero que as pessoas também vejam a beleza que eu enxergo nela, sabe? Porque às vezes as pessoas não enxergam a sua própria beleza, né? E eu acho que eu consigo ajudar nesse passo de autoconhecimento, autoconfiança. Então, e a pessoa se vendo, já se sente, já começa a atuar como, Exatamente. A pessoa se sentindo confiante, se sentindo bela ali, as coisas fluem, vai muito melhor. Tu une maquiagem e estética. Como essas duas frentes conversam com a mesma cliente? A maquiagem, ela tem o poder de transformar aquela pessoa e trazer um sentimento às vezes por um período mais curto. E a biomedicina surgiu porque eu senti a necessidade de transformar a autoestima daquela pessoa por um período duradouro ou transformar a autoestima daquela pessoa para sempre, a confiança daquela pessoa para sempre. E a biomedicina e a maquiagem estão inteiramente ligadas, né? Muitas das minhas clientes de maquiagem migraram para biomedicina, hoje cuidam da sua pele, fazem seus procedimentos comigo e, consequentemente, o resultado na maquiagem também já é muito melhor. Perfeito. Tu me disse agora na conversa que coragem não é ausência de medo. Qual foi o maior medo que tu enfrentou? O maior medo que eu enfrentei ultimamente foi quando eu resolvi abrir o meu estúdio. Eu antecipei os planos que eu tinha para o final do ano para um ano antes e naquele momento eu senti muito medo, mas ao mesmo tempo que eu senti muito medo, eu sentia muita vontade de fazer dar certo e eu tinha muita certeza de que ia funcionar. Mas eu acho que o maior medo recente que eu senti foi esse. Também foi um dos maiores passos que eu dei até agora, né? Foi abrir o meu próprio estúdio de maquiagem. Bom, agora vamos fazer um encerramento com umas perguntinhas rápidas, tá? Uma palavra que resume tua trajetória até aqui. Coragem. O que você diria para a Isabelle de 12 anos com o caderninho de anotações? Eu diria para a Isabelle de 12 anos que ela nem imagina tudo que a gente decidiu e teve coragem para fazer e que hoje a gente colhe bons frutos disso e que valeu a pena todas as vezes que eu arrisquei, que eu dei um passo maior que a minha perna e que todas as vezes que eu tive coragem valeu muito a pena. Deu certo. Maquiagem ou biomedicina? Se tu tivesse que escolher só uma palavra para descrever o que cada uma te dá. Maquiagem, transformação. Tanto para quem está se maquiando comigo, né? Como eu disse, a maquiagem tem o poder de transformar não o rosto da pessoa, mas sim a pessoa como um todo. E transformação para mim também, porque me transformou, me trouxe amadurecimento em muitos pontos da minha vida, né? Transformação para poder me formar como biomédica. E a biomedicina eu definiria como propósito. A biomedicina é um caminho para levar o meu propósito à frente, né? Que é não transformar somente rostos, mas sim transformar pessoas. Uma frase que te sustenta nos dias de medo. Se tem uma coisa que a minha trajetória me ensinou, é que as coisas não acontecem quando tudo está perfeito. Elas acontecem quando a gente decide começar, mesmo sem ter todas as respostas. Ai, muito bem. Muito obrigada por vir. Fiquei muito feliz por aceitar o convite. E vamos olhar a Isabelle no Cafezinho com Quem Inspira, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada, Alina, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui contigo, poder compartilhar e ter essa troca contigo.